Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Estou aqui mais uma vez nesse canal Palavra com Rose Gomes. Vou tomar um cafezinho e quero gravar mais um vídeo. E hoje quero falar com você que tem o desejo de vencer na vida, tá? Assim como eu, também busco isso. Esse vídeo não é para você que pensa que como nós somos cristãos, nós não precisamos de nada nessa terra. Nós precisamos entender que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, como dizem por aí, não é verdade? Nós precisamos entender que somos seres, que temos aí 3 divisões, não é verdade? Corpo, alma e espírito. Então eu preciso das coisas espirituais, que é o principal, como está na palavra do Senhor, mas preciso de coisas também que me abençoem na minha vida física, no meu intelecto, no meu emocional. Então eu tenho que buscar coisas que vão edificar todas as áreas da minha vida. E nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença. Antigamente era dessa forma, por que mudou hoje? Estamos aí na criação do mundo, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse que nós éramos para fazer diferença, era para governar sobre todas as coisas, sobre o que há na terra, né? Sobre o que há nos ares, os animais e tudo mais que nós sabemos que está aí. A sabedoria quem deu a nós foi Deus. Tudo que está criado hoje, até chegar nesse momento da tecnologia, foi Deus que deu sabedoria. E óbvio que vão ter pessoas que vão usar aquilo que Deus nos deu como sabedoria para o bem ou para o mal. Uma vez eu lembro que quando eu comecei a gravar os vídeos, né, na época o líder ali onde eu participava naquela igreja criticou, né, achou que não era bom. E aí eu tive esse questionamento porque Deus havia falado comigo: vá, senta e grava vídeos e coloca no YouTube, porque foi o lugar que Deus abriu as portas para eu poder falar da palavra do Senhor e fazer alguns trabalhos. Então eu perguntei: Senhor, será que é a sua vontade? Porque me veio aquela dúvida conforme aquele questionamento, porque o homem de Deus que estava falando, ele não estava com má intenção, porque muitas pessoas acreditam dessa forma, né? Então eu perguntei ao Senhor, e o Espírito Santo de Deus me falou: você tem uma faca, você pode usar a faca para fazer mal a uma pessoa, ou pode usar essa faca para passar manteiga no pão, para cortar uma carne para um churrasco, não é verdade? Então depende de como você vai usar isso. Então eu optei sim por estar aqui no YouTube falando a palavra do Senhor e usando para o caminho do bem. Se há pessoas que usam para o caminho do mal, cada um vai prestar a sua conta diante de Deus. Então o que eu quero falar com você hoje é sobre essa questão. Gente, nós já estamos no 6º mês do ano. E vem uma pergunta: o que você já tem feito que mudou a sua história? Como está o andamento da sua vida? Será que você está esperando que chegue o final do ano para fazer novamente aquelas promessas? O ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem vai ser diferente, o ano que vem eu vou deixar de fazer tal coisa que eu vi que não foi bom para mim esse ano. Ou você já pode começar a mudar a partir de agora. Se deu 6 meses até agora não houve mudança, ainda há tempo de mudanças. E eu quero trazer para você algo que eu estava meditando, pois eu quero vencer em nome de Jesus. Tenho vencido algumas situações, mas tenho sonhos, tenho projetos que eu quero alcançar enquanto estiver vivendo aqui na Terra. Porque há 2 situações, né? Quando Deus nos chama, que acaba o seu tempo aqui, ou quando Jesus vier nos buscar. Então, enquanto estamos na Terra, estamos vivendo. E precisamos viver os melhores momentos, sim, na presença do Senhor. Teremos tribulações, teremos dificuldade, assim como Jesus nos disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu e nós podemos vencer em Cristo Jesus. E aí me veio algo que eu estava meditando hoje, o que nós precisamos ter para que possamos vencer, pois eu quero vencer e quero que você vença também. E o Espírito Santo de Deus me trouxe algo importante. Nós precisamos ter 2 situações em nossas vidas que faz nós chegar no momento da vitória. Uma delas é buscar a graça de Deus em nossas vidas. E o que é isso? Buscar Ele em primeiro lugar. O que é isso? Em tudo que eu for fazer, eu coloco Ele na frente. O que é isso? Entender que nós não somos nada sem Ele. E pedir ao Senhor auxílio, sabedoria, e Ele nos dará. E buscar fazer a nossa parte. Buscar conhecimento, lendo livros, né? Vendo aí vídeos no YouTube que pode te ajudar. O que mais? Podemos fazer alguns cursos. Eu não tenho dinheiro, há cursos aqui de graça, você pode fazer. De repente você pode se esforçar, porque nós gastamos dinheiro com tantas coisas. Aquela pizza no final de semana, não é verdade? Um passeio que você pode abrir mão, porque você vai comprar um livro, para investir no seu conhecimento, para investir na sua vida, naquilo que você quer. Guardar um dinheiro para fazer um curso, estudar,
né, se preparar para vencer na vida. Então, há duas situações. A primeira é a graça de Deus. E ok, meu cafezinho está esfriando, calma aí. Eu estava observando que aqui na Bíblia, as pessoas que venceram tinha duas coisas importantes que nós devemos ter. Uma delas é a graça de Deus. Quando Deus nos encontra, é Ele que nos escolhe, não é verdade? Ele escolhe aquele que não sabe, aquele que não é capaz, Ele capacita, Ele dá sabedoria, Ele coloca estratégia em nós, na nossa mente, Ele coloca nós no caminho correto. E essa é a graça de Deus, onde as pessoas começam a observar uma diferença na sua vida, porque tem a graça. E outra situação é ter coragem. Se você for uma pessoa medrosa, não adianta. Se você for uma pessoa medrosa, se você é aquela pessoa que se preocupa com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar, né? É tímido, é tímida. Eu sinto em te dizer, há uma grande chance de você não vencer na vida. Por quê? Porque você precisa ser corajoso. Você precisa ser louco. A pessoa que serve a Deus, que acredita em Deus, que faz as coisas confiando em Deus, as pessoas no mundo nos olham como louco. Porque nós não andamos pela fé. Nós não andamos pelo que nós estamos vendo. Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Então Deus nos dá uma estratégia, Deus coloca algo no nosso coração e nós começamos a caminhar rumo em direção à vitória, olhando a situação que é adversa, olhando a situação que muitas vezes está contrária àquilo que Deus nos falou, mas estamos seguindo, porque há uma ordem divina em nossas vidas. Então nós precisamos fechar os nossos ouvidos, fechar os nossos olhos, para o pessoal aí, né, aqueles que estão próximos a nós, fechar a nossa boca, porque isso muitas vezes estraga a estratégia que Deus colocou nas nossas vidas. Começamos a contar, eu estou pensando em fazer isso esse ano eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, esse ano eu vou fazer a faculdade tal, esse ano estou com um projeto de abrir minha empresa. Fecha a sua boca, não é para falar para ninguém, a menos que você conte ao seu cônjuge, né? Porque vocês dois estão juntos. A palavra nos diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo, então o seu cônjuge tem que estar de acordo com você. Sua esposa, seu esposo, é a única pessoa que deve saber dos planos, dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Então nada de contar para a sogra, para a mãe, para a tia, para a irmã, para o cunhado, para a cunhada, para os amigos, para os irmãos em Cristo. Não, feche a sua boca. A menos que você tenha ali pessoas que você sabe que pode confiar. Às vezes tem uma pessoa muito íntima, sua uma amiga. A palavra nos diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Então às vezes tem uma pessoa que você sabe, não, essa irmã eu posso confiar, eu vou contar para ela, vou contar para ele vai me ajudar em oração, ele vai me dar um conselho, né? Mas hoje em dia é muito difícil encontrar essas pessoas. Nós temos que tomar cuidado. Peça ao Senhor também discernimento do Espírito, para que você possa entender quem está ao seu redor ali. Então, o conselho que eu te dou, Deus colocou algo no seu coração, há um sonho, um projeto, feche a sua boca, fale somente com o seu cônjuge, entre no seu quarto, fale com Deus, ore acerca dessa situação, coloque em primeiro lugar na sua vida, busque a graça de Deus em sua vida. É isso que eu tenho pedido ao Senhor, coloque as suas graças. É isso que eu tenho pedido ao Senhor, me dá a sua graça. Coragem eu já tenho, isso já é algo nato em mim, tá? Eu sou uma pessoa corajosa de enfrentar situações, eu já tenho 52 anos, eu tenho uma bagagem, né, de vida, de experiência, de decepções, de quedas que eu tive, de situações que eu passei, que eu tive que aprender. Então eu tenho uma bagagem, né? Quando você vai chegando a determinada idade, a gente vai olhando para trás tudo que a gente passou lá nos meus 18 anos, 19, 20, 25, 30, 40 anos, a gente vai mudando. A mentalidade vai crescendo. O Senhor vai abrindo nossa visão, vai nos dando graça, sabedoria. Então nós temos que, no percalço da vida, no deserto, na situação difícil, tirar um proveito, um aprendizado. E isso vai fazer com que o seu futuro seja um futuro de bênçãos e vitória, porque há já uma bagagem. Mas quando você está começando a vida, nós não conseguimos olhar com a mesma visão de quando você está já lá no futuro, né? Por exemplo, eu quando tinha 20 anos, a minha mentalidade era totalmente diferente da mentalidade que eu tenho hoje. Até mesmo acerca da palavra, do Evangelho de Cristo Jesus, da religião, muita coisa mudou. E está mudando, eu estou aprendendo, a cada dia crescendo na presença do Senhor. Então essa mensagem para você hoje é que você não se desespere. Tem mais 6 meses aí pela frente e você pode fazer diferença. Você pode chegar em dezembro, olhar para trás e falar, meu Deus, quanto crescimento.
Quantas transformação em todas as áreas, não é somente o financeiro, que também é muito importante, mas no seu intelecto, na sua vida espiritual, no seu casamento, no seu convívio com pessoas, no seu trabalho, na sua empresa, dentro da sua igreja. O que eu estou fazendo de diferença aqui no mundo? Será que nós vimos no mundo somente para passar o tempo, que nosso tempo aqui é muito pequeno, né? A palavra você fala que a nossa vida é como um piscar de olhos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou. Tá aqui essa plantinha, uma flor, né? Eu ganhei essas rosas essa semana do meu esposo e eu aproveitei porque ela tá já no finzinho da vida dela. Ainda tá aqui, mas já tá querendo murchar, tá vendo? Ela tem um tempo também determinado, mas ela cumpriu o papel dela, que é trazer para nós o oxigênio, o ar agradável, que é embelezar, né? Porque quem vê uma rosa, você olha para uma rosa, você abre um sorriso, né? Eu pelo menos amo flores, planta, natureza. Então meu esposo, sabendo disso, essa semana ele me trouxe, né? São 3 rosinhas, olha que coisa mais linda. Já tá murchando, mas eu falei, eu vou gravar um vídeo e vou colocar aqui, ó, no meu cenário. Ainda tá aqui trazendo o ar da sua graça, né? Ela tem graça. Isso é lindo, gente. Deus colocou a graça em ti também. Você não veio no mundo a troco de nada, não. Tem um propósito. Quantas coisas que você já passou, olha para trás. Tudo que você passou, tudo que você enfrentou. E você tem sido vitoriosa, vitorioso. No nome do Senhor Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas há situações que nós começamos a olhar e pensamos que está estagnado. Será que é só isso? Para que eu vim? Começa o questionamento, né? Será que Deus é comigo? Porque tantas coisas ruins têm me acontecido. Gideão falou isso também. Quando o anjo do Senhor aparece para Gideão, ele está lá amassando o trigo no lagar, e ele fala, né? Varão valoroso, varão valente, eu sou contigo. E ele disse, se o Senhor é comigo, por que eu tenho passado por tudo isso? Isso é um questionamento que nós fazemos. Se Deus é comigo, eu tenho buscado o Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho confiado em Deus, por que tanta dificuldade? Porque tudo que eu estou fazendo parece que não vai para frente. Será que Deus é comigo mesmo? Gideão também teve esse questionamento. E Deus falou, varão, eu sou contigo. Varão valoroso, varão valente. Olha só por quê? Porque Deus nos conhece mais do que nós mesmos. Às vezes você olha e pensa, eu não sou capaz, eu não tenho coragem, eu tenho medo, eu tenho timidez. Mas Deus olha para ti e fala, não, eu te escolhi porque eu sei quem tu és. Eu conheço a sua essência. Talvez você mesmo não conheça a sua essência. Talvez você mesmo ainda não conheceu a sua real identidade. Talvez você está vivendo sobre aquilo que alguém disse que você é. Você não é capaz, você não sabe. Você é burra, você é burro. Você ouve tantas coisas. Riem de nós quando nós contamos nossos sonhos, porque as pessoas olham para a nossa capacidade. E aí nós acreditamos naquilo que a pessoa nos diz. Às vezes você fala, por exemplo, eu tenho 52 anos. Eu lembro que eu não comecei a fazer a minha faculdade, eu estava com 34 anos, né? E eu nunca me esqueci disso. Eu lembro que eu trabalhava numa empresa, tinha as amigas que nós íamos almoçar, eu estava ali me planejando, falei, se eu não vou fazer uma faculdade, com 34 anos, foi quando eu pude fazer. Fiz o Enem, consegui uma bolsa de 50%, falei, eu vou estudar. Já tinha filho, já tinha casado, já tinha filhos pequenos, toda a dificuldade que você sabe, financeira principalmente, mas eu falei, eu vou estudar, eu preciso crescer, eu quero dar o melhor para os meus filhos. E aí comentei com as amigas, e não almoçar. Ah, eu vou começar a faculdade, né? Vou fazer agora esse ano. Uma delas riu. Você vai fazer faculdade? Quer dizer que você vai se formar com quase 40 anos? Eu olhei para elas assim, né? E falei, sim, com quase 40 anos eu estarei formada. E você, como que estará com quase 40 anos? Ficou todo mundo quieto, sabe? Então, gente, se eu dou ouvido àquilo, eu ia falar, meu Deus, é mesmo. Eu já estou velha. Não vou estudar não. Eu falei, vou estudar, o senhor está abrindo as portas, eu vou ir. E foi muito bom. Naquela época, eu lembro que eu trabalhava numa sorveteria e de domingo a domingo eu não tinha tempo para estar com meus filhos, não tinha tempo para ir para a igreja. E eu comecei a orar, falei, Senhor, eu quero trabalhar de segunda a sexta. Naquela época eu pedia isso, porque as crianças eram pequenas e precisavam muito de mim. E eu passei 4 anos com muita dificuldade, não foi fácil. Então é isso que nós precisamos entender. Você quer vencer, mas tem que enfrentar os obstáculos. Você quer vencer? Tem uma luta, tem uma guerra. E só vence quem é corajoso. Só vence quem tem a graça de Deus. Então são 2 itens importantes que um vencedor tem que ter. A graça de Deus e coragem.
Porque se você tiver a graça de Deus, mas não tem coragem, não adianta. Se você tem coragem, mas não tem a graça de Deus, também não adianta. Porque é Ele que abre as portas. É Ele que nos dá o direcionamento. É Ele que nos capacita. Entende? Então, necessário é que nós tenhamos 2 itens essenciais em nossas vidas. Eu estava analisando, Senhor, eu quero vencer. Eu quero concluir a missão que eu tenho aqui na Terra. Para aquilo que o Senhor me chamou. O que eu faço? Me ajuda. O que eu preciso? Começar a entender que eu já tenho um item, eu sou corajosa. Aí vai de você, analisa você, quem você é. Você é uma mulher, um homem corajoso? Porque para vencer precisa ser corajoso. Para vencer tem que olhar somente para Cristo. Para vencer tem que seguir diante da dificuldade, dos obstáculos e seguir adiante, confiando que Deus é contigo e que a vitória é sua no nome do Senhor Jesus. Mas se você ficar olhando a situação diversa, se você ficar ouvindo quem diz aqui, o que falam dali, o que pensam de mim, você não vence, entende? Então necessário é que você comece a fechar os seus olhos, a fechar os seus ouvidos para as coisas externas, que não vai te levar para o caminho da vitória. Nós temos Neemias. Neemias foi lá, reconstruiu os muros em Jerusalém, Deus deu para ele uma estratégia, ele chegou naquele lugar, ele deu ali uma espiada no ambiente, levou só uma pessoa com ele e está lá escrito. Durante aquela situação, aquele momento, eu não falei para ninguém o que Deus havia colocado no meu coração. Na hora certa, no momento certo, com a estratégia certa, ele abriu para aqueles que estavam com ele na obra. Depois, quando ele está lá na obra, apareceu Sanbalat e Tobias. Entenda uma coisa, Sanbalat e Tobias sempre existirão. Sempre vai haver um Sanbalat e um Tobias na sua vida. É normal. Então ele está lá na obra, ele está empenhado naquilo que Deus colocou no coração dele, e Sanbalat e Tobias lá, que tentando um plano para destruir Neemias. E por algumas vezes mandaram chamar ele, fala para ele vir aqui, precisamos fazer uma reunião. Houve situação, olha, estão falando que você quer tomar o lugar do rei, ele entrava aqui e saía aqui. Eu sei quem eu sou, eu sei qual é a minha missão, eu sei o que Deus colocou no meu coração, eu sei o porquê que eu estou nesse lugar, e eu não vou querer nem saber o que vocês estão pensando. Ah, não, porque, olha, falaram lá para o rei, fizeram várias situações. Sanbalat e Tobias tiveram várias estratégias para destruir os projetos de Neemias. A situação que ele começa a comentar, você está querendo pegar o lugar do rei, ele continuou lá, fazendo aquilo que Deus colocou no coração dele. Houve uma situação que ele começa, chama ele lá, preciso fazer uma reunião com ele, ele mandou falar para ele, sabe o quê? Fala para ele que eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Depois houve uma situação que ele começou a perceber ali que eles queriam guerrear com ele, eles começaram a levantar o muro com uma mão, com a outra, com a arma em punho, preparado para a guerra. Eu estou aqui naquilo que Deus mandou e se necessário for, vamos lutar, vamos guerrear. E nós continuamos em guerra. Eu já falei isso para vocês em alguns vídeos. A nossa guerra hoje é espiritual, mas existe uma guerra. A palavra nos diz o quê? Que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestade. Então há uma guerra. E quais são as nossas armas hoje? Oração e jejum. Ler a palavra, se posicionar com Deus e seguir adiante. Outra situação que aconteceu. Veio um profeta trazendo uma palavra para Neemias. E Neemias, porque tinha o discernimento do Espírito Santo de Deus, porque Neemias tinha intimidade com Deus, ele viu que aquela palavra não vinha de Deus. Entende? Então nós temos que ter muita sabedoria, estratégia. Às vezes você está num projeto caminhando e abre uma porta e você pensa que aquela porta é de Deus, é uma estratégia do inimigo. É uma estratégia de Sanbalat e Tobias para te paralisar. Coloca alguém no seu caminho. Então, quando você tem um sonho, um projeto, você está buscando em Deus e quer vencer, primeiro lugar, a graça de Deus na sua vida, buscar conhecimento. Segundo lugar, coragem. Coragem para seguir adiante, porque não será fácil. Se alguém um dia te disse que, olha, aceita Jesus e tudo é lindo, você vai ficar rico, vai ser só prosperidade, mentira para você. Quando você aceita Jesus, começa a seguir a Cristo, né? Começa a levar a cruz junto com Ele, há batalhas. Há situações adversas, há tribulações, mas nós seremos vitoriosos em Cristo Jesus se continuarmos a caminhada. Amém? Eu vou deixar aqui para vocês entenderem, eu tinha até pesquisado, deixa eu colocar aqui. A coragem você sabe o que é, né? É uma pessoa determinada que
mesmo que tenha timidez, mesmo que tenha insegurança, mesmo que tenha medos, dificuldade, enfrenta. Continua. Mesmo que aconteça uma situação, porque ninguém aqui, eu não quero passar a imagem para você de crentes super-heróis, não existe isso, gente. Há situações que nós passamos uma batalha, uma dificuldade, e nós começamos a desanimar. Levanta dias que, não, hoje eu não vou fazer, não está dando certo. A gente começa a ouvir a voz aí, né, do além, que quer nos paralisar. E há momentos que a gente fala, não, calma aí. Quem me chamou para a batalha? Quem me deu essa estratégia? Quem está comigo nessa caminhada? Então eu vou continuar. Se levanta de novo e continua. Continua seguindo, entende? É dessa forma. Então aí você vai ser vitorioso porque você tem coragem. Outra situação é buscar a graça de Deus. E eu estava meditando esses dias no Thiago Brunet, não sei se você segue ele. Deus fez algo na vida dele tremendo, mudou a história dele, tirou ele lá daquela situação difícil. Hoje é um homem de Deus aí, renomado. E toda vez que eu vejo ele falando do que Deus fez na vida dele, ele não esquece de dizer que ele chegou nesse ponto, nessa situação, por causa de Deus, por causa da graça, por causa da bondade e misericórdia do Senhor. Porque sem Deus nós não somos nada. Ainda que você tenha estudado em Harvard. Não, mas eu tenho sabedoria, estudei em Harvard. Eu sou o cara, eu sou aquela mulher muito esforçada, muito inteligente. Saiba que se Deus não te dá saúde, se Deus não te dá conhecimento, sabedoria, estratégia, você não chegaria nesse lugar. Porque sem Deus nós não somos nada. Tudo que acontece nessa terra é pela vontade do nosso Deus, entende? É Ele que dá todas as coisas, é Ele que faz todas as coisas. Então, quando você chegar lá no ponto que você sonha, quando você estiver lá naquele nível que você fala, meu Deus, olha onde eu estou, nunca se esqueça que se não fosse Deus na sua vida, você não conseguiria chegar. Então, sobre a graça, eu pesquisei aqui, a graça de Deus é o favor imerecido, concedido à humanidade. É um presente divino que oferece amor, perdão e salvação, não porque as pessoas mereçam, mas devido à generosidade e bondade de Deus. Outra situação, que eu quero deixar aqui. Para entender a graça, é útil diferenciá-la de outros dois conceitos. Misericórdia. Misericórdia é o perdão de Deus que livra a pessoa da punição que ela merecia. Graça é dar à pessoa algo bom que ela não merecia. Isso é a graça. Então nós vemos mulheres e homens de Deus que venceram, e observei que eles têm duas situações na vida deles que os levaram no caminho da vitória. E eu quero ter isso na minha vida, e eu trago esse vídeo para que você coloque isso na sua vida também. Então você vai ver Davi, um rapazinho jovem, cuidando lá das poucas ovelhas do seu pai, mas ele era um jovem temente a Deus, Ali Deus já viu nele coragem. Observa só que ele matou um urso por causa de ovelhas. Um rapaz que já mostrou ali para Deus, olha, eu sou corajoso, olha o que eu faço por ovelhas. Imagina que eu não farei por pessoas. Porque se você quer chamar a atenção de Deus, é amar o próximo, é fazer algo pelo próximo, é transbordar na vida do outro. Nós somos chamados para fazer a diferença, mas essa diferença é Deus em nossas vidas. É a misericórdia e graça dele em nossas vidas. Então você observa que Davi é um rapaz corajoso, isso chamou a atenção de Deus. E Deus coloca nele o que é a graça. Porque através de Davi, Deus faz uma mudança na história dele e coloca ele como um rei. Observa essa situação. Você um dia está ali cuidando de poucas ovelhas do seu pai. É claro que não foi de um dia para o outro. Houve todo um trabalho ali na vida de Davi até ele chegar ao trono, Mas ele foi escolhido para ser rei. Porque Deus viu nele coragem. E Deus falou, ele tem coragem, eu vou colocar minha graça nele. E tanto que Davi não fazia nada se Deus não desse um aval. Porque Davi sabia que ele vencia as guerras, que ele era o cara, porque atrás dele, porque na frente dele havia um Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos. Até mesmo depois que ele venceu todas as guerras, ele nunca deixou que aquilo subisse ao seu coração. Chegou um momento que ele tinha a maior equipe, Vamos colocar assim, os melhores guerreiros. Observando que ele começou com os guerreiros ali, com homens que também não tinham valor nenhum perante a sociedade, homens endividados, homens cabisbaixos, mas Davi olhou para aqueles homens e falou, teve misericórdia, Deus teve misericórdia de mim. Deus me tirou lá daquele lugar, daquele lugar simples onde eu cuidava das ovelhas do meu pai, e me colocou aqui, porque eu não terei misericórdia sobre essas pessoas. Chamou aquelas pessoas que não tinham valor. E Deus transformou ali num grande exército. Todas as guerras eles venciam. Mas mesmo assim, Davi sabia que eles venciam as guerras porque tinha a graça de Deus na vida deles.
Aí nós vamos ver também, eu estava meditando, sobre Esther. Esther foi chamada ali para passar por uma seleção onde ela ia concorrer a um trono, né? Uma órfã, uma moça jovem, órfã, pobre, judia, né? Ela era ali de um povo, ela fazia parte de um povo que era desprezado, que não tinha valor nenhum. E ela vai passar por uma seleção com outras moças. E observa que todas elas têm as mesmas características, mas tem algo que diferencia a vida de Esther. Mas tem algo que diferencia essa jovem Esther. Então Esther está ali com aquelas moças, né? Todas elas novinhas, né? Todas elas jovens, bonitas, eram formosas, virgens, né? Então tinham todas as características. E o que diferenciou Esther das demais? Esther tinha coragem. Ela mostra isso no momento certo, como você lê na história de Esther. E outra coisa que ela tinha, a graça de Deus. Ela chegou e as pessoas já achou graça nela, porque tinha o quê? A graça de Deus. Então nós precisamos pedir ao Senhor. Eu tenho pedido isso a Deus, sabe? Coragem eu tenho, mas eu quero a graça dele também em minha vida. Que você se analise, observa aí, o que está me faltando? Talvez você venha observar e falar, não, eu tenho a graça. Onde eu chego, eu faço a diferença. Onde eu chego, eu trago algo bom, né? Porque tem a graça de Deus em minha vida. É a presença do Senhor na minha vida. Eu tenho isso também. Mas eu estou falando de algo que venha fazer você se destacar. Eu estou falando de algo que venha fazer você vencer naquilo que você deseja. Entende? Necessário é que nós tenhamos coragem e a graça de Deus. Então Esther fez a diferença. Tanto que o rei teve algumas mulheres que chegaram ali perante ele, jovem, e depois quando chegou Esther, ele se encantou por Esther. Esther tinha o que diferente das outras moças? Graça. Porque Esther era jovem, como as outras. Esther era formosa, como as outras. Esther era uma moça bonita, né? Chamava atenção, como as outras. Mas tinha algo especial nela, o quê? A graça de Deus, tá bom? É isso, que você possa buscar esses dois itens que vai fazer total diferença na sua vida. A graça de Deus e coragem, porque só vence os corajosos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhe, para que outras pessoas também sejam alcançadas, tá bom? Um beijão para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.